Alto, o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Alto, detenha-se demônio, detenha-se toda maldade, todo perigo, todo desastre, detenha-se todos os assaltos, todas as balas de bandido, todas as tentações. Detenha-se todo inimigo, toda enfermidade e detenham-se todas as paixões desordenadas, pois o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Alto, o Sagrado Coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. Salve, salve, povo de Deus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para honra e glória do Senhor. Amém, aleluia. Gente, vocês viram? Hoje eu tô de amarelo. Quem sabe por que eu tô de amarelo? Vamos lá, quem responde? Bom, existe um movimento, né, aí na sociedade, em que o mês de setembro é o mês de conscientização o suicídio, né? Que tem por objetivo aí conscientizar as pessoas de toda a realidade que cerca a saúde mental. Mas também na igreja nós comemoramos o mês da Palavra de Deus, o mês da Bíblia. Então, eu quis trazer alguma coisa que vinculasse os dois temas, sabe? Porque são duas coisas extremamente importantes. Então, eu pedi direção ao Senhor e Ele me deu uma palavra que hoje nós vamos meditá-la aqui nesse vídeo. Então, pegue sua Bíblia e bora lá! Gente, eu tô usando a tradução da CNBB, eu tô usando essa Bíblia aqui, ó, né, a Sagrada Escritura da Canção Nova, a tradução da CNBB. Nessa Bíblia tá no livro da Siracida, não sei se é assim que se fala, ou em outras traduções é o livro do Eclesiástico, né? E a gente vai meditar o capítulo 38 dos versículos de 1 a 15. Então vamos lá, eu vou ler aqui para vocês. Honra ao médico, porque ele é necessário. Foi o Altíssimo quem o criou. De Deus lhe vem a sabedoria, e do rei ele recebe presentes. A instrução do médico lhe permite andar de cabeça erguida. E diante dos grandes será louvado. O Altíssimo faz sair da terra os medicamentos, e o homem sensato não os rejeita. Não foi por um pedaço de madeira que ficou doce a água, para que as pessoas reconhecessem assim a força de Deus? O Altíssimo deu aos homens a ciência para que pudessem honrá-lo por suas maravilhas. Com os remédios, o médico acalma a dor, e com eles o farmacêutico prepara os ungüentos. Assim suas obras não ficam inacabadas e a saúde se difunde sobre a terra. Filho, se adoeceres, não te descuides, mas roga ao Senhor e ele há de curar-te. Evita as faltas, torna reto o agir de tuas mãos e purifica o teu coração de todo pecado. Oferece incenso e a oblação de farinha fina. Faze uma oferenda generosa conforme tuas possibilidades e recorre ao médico, pois também a ele o Senhor criou. E ele não se afaste de ti, pois tens necessidade de seus serviços. Chega um momento em que a cura está em suas mãos, pois também eles rogarão ao Senhor para que os dirija no diagnóstico certo e faça acontecer a cura. Quem peca diante dele, que o criou, cai nas mãos do médico. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Bom, então vamos lá. Gente, na palavra de Deus, né, na Bíblia, tem toda uma instrução para a gente viver uma vida feliz, uma vida próspera. Porém, apesar de tudo isso, alguns males podem nos acometer, né? Afinal, faz parte da vida do cristão certas cruzes, né? Digamos assim. E como na palavra de Deus a gente conta com diversas instruções para quase todas as situações da nossa vida, se não para todas, para quase todas, com relação à saúde mental, com relação aos médicos, não seria diferente, né? Aqui na palavra está dizendo que nós devemos evitar as faltas, devemos ter um reto agir, né, nas nossas ações, e que se caso a gente adoecer, a gente não deve descuidar, a gente deve recorrer aos médicos.
Porque o que acontece? Porque muitas pessoas que são acometidas na realidade ali da sua saúde mental, às vezes tem um pouco de resistência de procurar um médico, né? Uma ajuda especializada, seja um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta. Porque muitas pessoas ainda têm um pouco de preconceito, porque acha que se você for até um desses médicos é porque você é louco, ou porque você está com frescura, enfim, dão diversos nomes. Mas, gente, como a palavra de Deus nos ensina, se a gente percebe, se a gente sabe que não está bem, a gente precisa procurar o médico. Porque é através dele também que vem a cura de Deus. É como está aqui na palavra. O médico, ele foi dotado da ciência de Deus. Ele recebeu essa porção de inteligência para que pudesse, né, assim, cuidar dos filhos de Deus através da ciência, através das ervas que o Senhor deixou. Os ungüentos, como fala na palavra, são também sinal da graça de Deus, para que assim os médicos possam cuidar do povo de Deus. E é como o Senhor falou na palavra, né? Filho, se adoeceres, não te descuides, mas roga ao Senhor e Ele há de curar-te. Então, se você vê que você está precisando de ajuda médica, não hesite em procurar. Peça a Deus, né, que Ele coloque médicos capacitados na sua frente, coloque pessoas de confiança para que possam te ajudar. E essa realidade, gente, de quem sofre com algum problema na sua saúde mental é muito séria, porque se a pessoa não vai procurar ajuda, acaba acontecendo que nem a gente vê por aí, né? A pessoa acaba se mutilando, se matando, cometendo aí diversos tipos de pecados que vai fazer mal para a alma dela e até mesmo para o próximo. Então, não hesite em procurar ajuda se você vê que você realmente está precisando dessa ajuda médica. E olha, gente, hoje em dia, muitas pessoas estão precisando de ajuda. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa lá do meu trabalho. Ele estava falando que ele está com início de depressão, ele tem síndrome do pânico, ele tem toda a questão de ansiedade, ele não consegue dormir. E não só ele, outras pessoas também estavam comentando, relatando o mesmo tipo de fato. E é uma coisa que é muito recorrente hoje na sociedade, né? E os médicos, eles não sabem dizer ao certo um motivo que isso ocorre, também não tem uma cura específica. Vai tratando conforme a demanda, né? Conforme o que o paciente vai apresentando. Então, é necessário que a gente peça a Deus, né, que a gente rogue para Deus a cura. Mas o principal também, gente, é que a gente entenda que Deus precisa estar no centro, que até a ciência que vai cuidar da gente é Deus que manda. Só que a gente tem que tomar cuidado também para não ser extremista, né? Tem dois tipos de extremo. Tem aquela pessoa que acha que tudo é pela ciência e descarta a ação de Deus, e tem aquela pessoa que descarta a ciência e espera que Deus faça um milagre. E realmente, gente, Deus opera milagres, mas a gente precisa ter prudência e temperança. É como está falando na palavra. Honra o médico porque ele é necessário. Foi o Altíssimo quem o criou. De Deus lhe vem a sabedoria e dos reis ele recebe presente. Então, gente, a sabedoria do médico para cuidar da sua doença é de Deus. É Deus também que concede. Então não fique pensando que, porque a sua cura veio através de um remédio, através de um tratamento, foi simplesmente ciência, não foi Deus que agiu. Até aí foi Deus que agiu. Embora não seja de uma forma tão perceptível quanto um milagre instantâneo, às vezes, né? Que a pessoa, tipo, tava, sei lá, tava na cadeira de rodas, se levanta e começa a andar. Existem casos assim, existem, mas o agir de Deus em cada situação é diferente. E por isso que eu falei que a gente precisa ter prudência, precisa ter temperança, né? Porque Deus, ele decide como vai agir. E se ele nos instrui que a gente precisa procurar um médico, a gente precisa procurar um médico. Quantas situações a gente vê assim, né? Que fulano estava indo pro médico e o médico falava assim: você tem fé? Você acredita em Deus? Então é o momento de você colocar sua fé em prática. Porque até os médicos, gente, reconhecem isso, né? Alguns médicos reconhecem isso. Que a sabedoria que eles têm, que
para certos tipos de situações, não é a força dele que vai fazer, que vai trazer a cura, mas sim a graça de Deus. E olha que interessante que fala aqui na palavra, né? No versículo 14. Pois também eles rogarão ao Senhor para que os dirija ao diagnóstico certo e faça acontecer a cura. Então, gente, apesar de toda a ciência, apesar de toda a inteligência que Deus concede aos médicos, eles incessantemente também precisam recorrer a Deus para poder atender bem aos seus pacientes, né? Então, que a gente não crie resistências para ir ao encontro de um médico, para pedir ajuda, pois ela é necessária e a Bíblia nos aconselha isso. Por isso que eu quis trazer esse vídeo, né? Para linkar os dois temas. Porque a Bíblia, em nada, gente, ela descarta a ciência. A Bíblia jamais faz isso. A ciência é dom de Deus para nós. A ciência é necessária. Tudo que Deus deixou aí para a humanidade ele deixou por graça pela ciência. Muitas coisas que a gente consegue fazer hoje em dia foi porque Deus concedeu a graça de inteligência para as pessoas, ciência para as pessoas, para colocar certas coisas em prática. Então, a Bíblia não descarta de jeito nenhum a ciência. Então, a gente precisa agir com muita prudência, com muita cautela, para que numa situação de desespero a gente simplesmente descarte os médicos porque acha que Deus que vai mandar a cura e então a gente descarta os médicos e acha que não precisa, porque não é isso. Então é importante, né, a gente ter essa noção, ter essa visão do que Deus fala a respeito dos médicos. E para quem passa, né, por algum tipo de problema na sua saúde mental, eu queria frisar uma coisa aqui, gente, muito importante. Não vá procurar ajuda em qualquer lugar. Não é vendo vídeo no YouTube que você vai encontrar as respostas para o seu problema. Não é em livros de autoajuda, não é em qualquer pessoa. A gente precisa colocar Deus no centro da nossa vida e procurar ajuda especializada, procurar ajuda de médico, de psicólogo, de psiquiatra, de terapeuta. É necessário que a gente busque em fontes que realmente vão nos ajudar, sabe? Porque em um momento de desespero, né, a gente sai procurando ajuda em qualquer lugar. E a gente precisa tomar cuidado, porque não é todo mundo que vai estar disposto a ajudar, não é todo mundo que vai ter essa abertura para te ouvir, essa abertura para querer resolver o seu problema. Na verdade, pode te deixar até pior. Inclusive, se você tiver contato com uma pessoa que precise, né, de uma ajuda psicológica, procure encaminhar essa pessoa realmente para um médico, para um psicólogo, porque, gente, dependendo do que a gente fale ou do que a gente faça, pode vir a piorar a situação dessa pessoa, pode vir a deixá-la mais confusa. Então é preciso que cada um assuma seu lugar e procurar realmente ajuda onde precisa, né? E claro, gente, eu reforço muito isso, colocar sempre, sempre Deus em primeiro lugar, sempre Deus no centro, porque é Ele que pertence toda a sabedoria, toda a ciência, todo o entendimento. Então só Ele, gente, tem respostas para as nossas perguntas e só Ele pode nos ajudar. E assim, gente, não é porque Deus tem resposta para todas as nossas perguntas que Ele tem que responder tudo o que a gente perguntar. Tem coisas, por exemplo, quem passa por um processo de depressão, a gente tem que entender que existem situações que a gente precisa passar e que precisa ter paciência para que o processo de cura aconteça, né? Existem pessoas que são curadas instantaneamente? Sim, existe, né? É que nem eu falei um pouquinho antes, Deus tem a maneira de agir para cada pessoa, nem todo mundo vai ser do mesmo jeito. Mas esse processo, né? Quem passa por esse processo de cuidar da saúde mental, que precisa sim de um acompanhamento mais cauteloso, tenha paciência com o processo. Eu comentava isso nos meus stories esses dias, que a gente precisa ter paciência no sofrimento e obediência, porque, gente, o sofrimento, ele nos molda. Então, às vezes, você está passando por esse sofrimento aí na sua saúde mental, mas quem sabe Deus não está usando isso para moldar alguma coisa em você. É que nem o ouro, gente. Pra gente conseguir ali um ouro mais puro, ele precisa passar pelo fogo. Então vai ver que essa situação que você passa é o fogo que vai te moldar e vai te deixar mais forte, né? Então tenha paciência, viva seu processo. Eu sei que é difícil, né, falar certas coisas quando a gente tá passando por uma situação assim que
né, nos deixa ansiosos, nos deixa desesperados, mas é preciso ter paciência. Em tudo, gente, você pode contar com Deus e qualquer coisa, qualquer situação, qualquer resposta é aqui, ó, na palavra de Deus que você vai achar. Porque, gente, eu costumo falar assim, que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para nós. Então, tudo, qualquer instrução, gente, recorra à Bíblia, recorra à palavra e, por favor, não descarte os cuidados dos médicos. Eu tava aqui pensando, né, que eu vou fazer uma série agora em setembro, né, com algumas inspirações que eu tive a respeito de ansiedade, dessa questão mesmo, sabe, de saúde mental, de médico, de Bíblia, de fé, e eu vou trazer aqui para o canal. E é isso, espero que essa meditação tenha edificado a sua alma. Peço, por favor, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você achou que esse vídeo foi útil, te ajudou em alguma coisa, ou conhece alguém que está passando por alguma situação, compartilhe esse vídeo, clique muito no joinha. E muito obrigada por ter estado aqui conosco. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!